na nossa apostila, já havíamos terminado a gramática do 6º ano, no módulo 2, que seriam os verbos. Então, eu vou colocar para vocês lá no site do Plural, eu vou mandar para vocês, para os 2 6º anos, os exercícios que vocês deverão fazer. E no módulo 3, vocês deverão ler o texto e eu vou colocar as atividades que vocês vão fazer. O primeiro ponto gramatical aqui do módulo 3 se refere ao gênero de los substantivos. Que seria isso? O masculino e o feminino, tá? Tanto dos substantivos quanto dos adjetivos. Então vamos ver como é que a gente vê a palavra que está no masculino, passa para o feminino e algumas características que tem as palavras, os gêneros no espanhol. A primeira delas é o seguinte, se a palavra terminar, ó, palavras que terminam em o e e, o que acontece com essas palavras que eu quero passar para o feminino? A gente vai trocar, ó, la terminación cambia por a. Nós trocaremos pela letra A. Então, no caso aqui, ó, abogado, terminou em o, uma das terminações, então eu troco o o pelo A. Monje, também, ó, terminação e, uma das terminações, eu troco pela letra A. Então, quando tá aqui, ó, em o, em e, a palavra é masculina. Para eu achar o feminino, a, eu troco tanto o quanto e pela letra A. Outro caso, palavras que terminam em consonante, então as palavras que terminarem em consoante, vocês vão añadir a, vocês vão acrescentar a letra A, tá bom? Espanhol, ó, terminou em L, é uma consoante, então vocês acrescentam a palavra A. Porém, tem algumas palavras que elas só serão masculinas ou só serão femininas. Quais são esses casos no espanhol? As masculinas, ó, terminadas em arre. Então, toda vez que a palavra terminar em arre, ela será masculina. Quais são alguns exemplos? El viaje, então, apesar de pra gente a palavra ser feminina, ó, a viagem, em espanhol ela não é. Por quê? Porque ela terminou em arre. Então, ela é masculina, por isso que tem aqui, ó, el. Mensaje, também é outro caso, que para nós, em português, ela é uma palavra feminina, mas em espanhol, pela terminação arre, ela será masculina. E paisaje, aqui também, ó, el paisaje, tá? Ela terminou em arre, então ela é só masculina. Caso de palavra que seja só feminina, ó, palavras que terminam em umbre. Terminou em umbre, a palavra é feminina. Alguns exemplos para vocês, ó. La legumbre, então apesar de ser masculina no português, no espanhol ela é feminina. La legumbre. La muchedumbre, a multidão, aqui coincidiu o gênero com a língua portuguesa. Mas terminou em umbre, então ela será uma palavra feminina. Dando continuidade no módulo 3, nós temos também o número de los substantivos e adjetivos. O que seriam isso? Singular e o plural. Aí a gente tem algumas regrinhas para a gente seguir. É bem parecido com o português, na verdade, tá? A regra geral é o quê? Acrescenta S. Se você terminar, se essa palavra terminar em vogal. Toda palavra, então, terminada em vogal, você vai acrescentar o S. Menos I e o tônicas. O que seriam as tônicas? As fortes. Então, se terminar, por exemplo, caça, ó, terminou em A, caças, só acrescenta o A. Parque, terminação em vogal, na vogal, só vamos acrescentar a letra S. Palavras que terminam em consonantes I e U tônicas. Então, nesses 3 casos, nós iremos añadir es, ou seja, acrescentar o es. Vamos aos exemplos. Ó. Papel. Terminou na letra L, uma consonante, acrescentamos es. No I, ó, rubi. Ele está acentuado, isso significa que ele é tônico, ele é forte. Então, nós iremos acrescentar o es.
sílabo termina em U tônica, iremos acrescentar o es, tá? Então tá lá, es. Agora, as palavras que terminarem em seta, elas vão substituir a seta, ó, por ses. É o caso, por exemplo, da palavra pes, que termina em seta, a gente tira, ó, tirou o z e acrescenta ses. Então, plural de pes, peixe, é peces, peixes. Vamos falar agora um pouquinho dos artículos definidos e indefinidos. O que seriam os definidos? Em português, o, a, os, as. Como que são eles em espanhol? Então, ele, masculino, singular. O, feminino, singular, lá. Qual que é o plural de ele? Los. E o plural de lá? Las. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra caças, aí eu vou verificar, ó, tá no plural aqui, desculpa, ó, plural, feminino, então eu vou colocar las. Se eu tenho o substantivo hombre, é masculino, é singular, então com o artigo que eu coloco, ele. Os artículos indefinidos seguem a mesma regra. Vocês farão a concordância com o substantivo em gênero, ó, masculino, feminino, singular ou plural. Então, por exemplo, aqui, ó, é o nosso do português. Una, uma. Unos, unas, que é o plural do masculino e o plural do feminino. Então, ó, caças, plural feminino, unas, hombre, singular, masculino, então, un hombre. Bom, pessoal, ainda no módulo 3, nós temos a questão do verbo tener e do verbo llevar. Só lembrando um pouquinho, no módulo anterior a gente viu o verbo ser, tá? Então, quais são as diferenças de eu utilizar o ser, o tener e o levar? O ser, quando a gente usa ele como adjetivo, a gente vai estar usando para descrever as características de uma pessoa. Então, por exemplo, soy rubia, eu sou loira. Eu vou usar o verbo tener, que é o verbo ter, para quê? Junto com o adjetivo, para dizer que a pessoa possui essas características. Então, por exemplo, tengo el pelo rubio y liso. Então, essa é uma característica minha. Agora, o verbo llevar é para descrever roupas e acessórios, tá? Então, por exemplo, se eu for descrever, que eu estou utilizando no momento, ó, llevo una camiseta negra e pendientes. Então, você pode usar para descrever isso. O verbo levar, vocês vão fazer a conjugação dele, assim como os outros verbos terminados, ó, em ar, lembra? Primeira conjugação. Então, ó, llevo, llevas, lleva. Levamos, levais, levam, tá? E o verbo tener, assim como o verbo ser, ele é um verbo irregular. Portanto, não tem uma regra. A gente vai ter que estudá-lo para decorar e não tem uma regra de terminações igual tem os verbos terminados em ar, em er, em ir, que a gente já viu no módulo anterior. Então, ó, yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis y ellos tienen.